Olá, pessoal. Meus cumprimentos a todos. Aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos de subfunções com ponteiros. Agora vamos trabalhar este conjunto aqui. Void na saída, mas a entrada é um vetor, ok? É um vetor. Então, vamos trabalhar assim. Suponhamos que eu tenha um vetor A com 3 elementos. Estes são os elementos. E o meu objetivo é carregar um vetor B com o dobro do vetor A. Então, o resultado esperado é esse aqui, ó. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Pronto, esse aqui é o resultado esperado. Eu quero fazer isso utilizando ponteiro, tá? Utilizando ponteiro. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Eu quero chamar a função quadrado quadvec, quadrado vetor, tá? E eu quero passar para essa função os vetores A e B. Pronto, é isso que eu quero fazer. Ok? Eu já sei o que eu quero fazer e já sei o resultado esperado. Exatamente. Então, eu vou começar agora a desenvolver essa função, sabendo o que eu quero, tá? Eu vou copiar esta estrutura aqui e vou mandar para o topo para trabalhar com esta função. A saída é void, tá? Void. Como é que eu chamo um parâmetro dentro de um vetor? Desse jeito aqui? Ou dentro de uma função? Não. Eu tenho que dizer aqui sempre a tipologia da variável. Então, eu diria int A e int B. Exatamente. Contudo, deixa eu tirar isso daqui, né? Pronto, pronto. Voltando. Como é que eu chamo? Então, os parâmetros, eu digo int, é o tipo da variável, e int, de novo, o tipo da segunda variável. Contudo, esta variável aqui não é uma variável qualquer. Se eu estivesse passando um vetor, convencionalmente eu fazia isso aqui, ó, passando um vetor, convencionalmente. Mas agora eu estou trabalhando com ponteiros. E como eu estou trabalhando com ponteiros, eu não uso essa estrutura aqui. Qual é a estrutura que eu utilizo? Eu vou copiar aqui e deixar do lado só para você perceber, ó. Trabalhando com ponteiros, eu utilizo essa estrutura aqui, ó. Asterisco e asterisco. Apenas isto, ok? Apenas isto. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer for, porque o for, você já vai perceber, int i partindo do zero até i menor do que 3. Olhe para baixo. Olhe para baixo aqui, ó, 3, tá? E mais. O que eu vou fazer aqui? Eu direi que o iésimo elemento do vetor B é igual ao iésimo elemento do vetor A vezes o iésimo elemento do vetor A. Perfeito. Então, o iésimo elemento do vetor B é igual ao quadrado dos iésimos elementos do vetor A. Muito bem. Feita aqui a nossa estrutura de base. Ok? Agora, voltando para o código principal, uma vez que eu já defini a estrutura aqui, voltando para o código principal, aí você vai lembrar que eu disse anteriormente que sempre que eu trabalhasse com um ponteiro e que eu fosse chamar a variável aqui dentro, eu disse que você deveria fazer uso do marcador de endereço ou comercial. Eu disse que era para fazer isso aqui, não era? Pronto, esta é a segunda diferença que eu quero que você preste atenção. Se eu estiver trabalhando com um ponteiro e com vetor, esse ponteiro está endereçado para uma variável, aí eu uso o i comercial. Mas se esse ponteiro está endereçado para um vetor, nesse caso eu uso do jeito que está aqui. Ok? Então, repetindo-me.
Se o ponteiro está endereçando apenas uma variável, eu utilizo o que? O i comercial. Se o ponteiro está apontando para um vetor, eu não utilizo i comercial. A variável fica sem nenhum outro caractere à sua frente, somente ela. Ok? Tranquilo? Até aí? Então vamos aqui executar. Vamos executar. O sistema compilou e executou corretamente. Mas foi exibido o quê? Nada. Por quê? Porque eu nada pedi para ser exibido, não é? Então vamos fazer aqui agora. For, vou copiar aquele for aqui, ó, só para ser bem rápido. Pronto, bem aqui. A gente pode até criar uma outra subrotina, né, para isso. Essa é a intenção. Vamos aqui. Aqui, então eu direi printf, o quê? De percentual de, no final aqui, ó, iésimo elemento do vetor B. Ok? Vamos colocar um T bem aqui, um espaço, vamos exibir. Tem um erro de digitação apressada aqui. Pronto. Muito bem. Vamos, está aqui. Então, qual era o nosso propósito no início? Era reproduzir, olha, 1, 4 e 9, 1, 4 e 9, ok? Então, agora nós criamos uma outra rotina na qual nós estamos trabalhando com vetores. Já que fizemos isto, vamos agora transformar esta rotina aqui em imprimir vetor. Olha só, void imprime vetor, certo? Então, ele vai receber o que aqui? Int. Assim? Não, porque eu estou trabalhando com ponteiro. Então, aqui, ó, imprime um vetor, tá? Eu vou criar aqui uma estrutura N. Já vai entender por quê. Sim. Lá embaixo, vem aqui, ó. Colar aqui. Point, ok? Em lugar de usar 3, eu vou utilizar o que? O N, tá bom? E aqui, o nome do vetor é, neste caso, A, pode ser qualquer nome aqui. Tudo bem? Pronto, imprime vetor. Vamos agora chegar aqui, ó. E vamos dizer, imprime vetor B,3. Por que vírgula 3? Porque agora eu estou dizendo para ele que o vetor é B e que ele tem 3 elementos, não é? 3 componentes. Vamos fazer isso também aqui, ó, antes, logo no início. Ah, pronto. Olha como é que ficou o nosso código. Ó. Definir 2 vetores, A e B, espaço aqui. Vou imprimir o vetor A, que tem tamanho 3. Vou chamar uma rotina que calcula o dobro do vetor. E depois vou imprimir o vetor B. Né? Vamos executar. O bendito do contrabarra N, não é? Eu deveria ter colocado aqui, ó. Você já entendeu que funcionou, né? Mas qual seria a melhor solução? Posso colocar a contrabarra N aqui, bem aqui. Posso colocar antes. Vou colocar bem aqui, ó. Uma vez só. Printf, contrabarra N. Bem aqui, ó. Certo? Execução, pronto. Ok. Tá? Vamos colocar ainda um ponto bem interessante bem aqui, ó. Fazer o seguinte, olha só. Pronto, ó. Vetor A, vetor B. Antes de definir, ó, olha só. Olha o que aconteceu. Vetor A. Por que o vetor B ficou assim? Porque bem aqui o vetor B está declarado vazio, não tem conteúdo. Ok? Aí, eu fiz o quê? Imprimi o vetor A, imprimi o vetor B, mandei executar o quadrado do vetor passando A e B, ou qualquer outra operação, e depois mandei imprimir o vetor B. Eu poderia transformar isso aqui numa outra rotina, que é atualize o valor do vetor B. Tá? Para não ficar com muita poluição de tela, eu vou
tirar isso daqui, ó. Pronto. E agora sim, definimos dois vetores e utilizamos subrrotinas usando ponteiros, ok? Atenção para um ponto importante, apenas a memorização. Aqui, como é que eu trabalho? Aqui eu passo o vetor, exatamente. Né? E aqui eu passo o quê? O ponteiro, tá bom? Na chamada, em ambos os casos, é do mesmo modo. Chamo o vetor pelo nome, o vetor conhecido e declarado anteriormente. Apenas para encerrar, aqui, neste caso, como o vetor foi pré-definido com conteúdo, você pode omitir exatamente a quantidade de elementos, porque o sistema entende que você está fazendo no processo, ok? Então, vamos para o próximo. Vamos lá, vamos salvar isso aqui e bons estudos.